Muito bem, gravando então. Há uns dias atrás eu tive em Porto Alegre, a convite do meu cliente Joel Rocco, para fazer parte do primeiro Conversas Curiosas. É um evento um pouco diferente, não é bem uma palestra que eu dei, foi mais uma inquisição, onde eu respondi um monte de perguntas a respeito de reputação pessoal, que é o tema, meu campo de estudo, meu campo de atuação profissional, né? Algumas perguntas, algumas foram respondidas durante o evento, mas o evento tinha um tempo escasso e eu me comprometi de responder as perguntas de todas as pessoas que lá estavam e não tiveram a oportunidade de ter todas as suas perguntas respondidas. Então esse vídeo aqui é para isso, tá? Vai ser um vídeo um pouco mais longo, mas eu vou tentar responder brevemente aqui tudo o que me foi perguntado, tá? Vamos começar então pela Daniele, que perguntou o seguinte: como combater os pensamentos sabotadores quando queremos nos apropriar da nossa liderança de pensamento? É uma boa pergunta, Daniele. Minha resposta: fazendo, tá? Fazendo. Quando a gente pensa demais, overthinking, fica confabulando e não age, a gente não consegue combater. A gente fica dominado por esse tipo de pensamento. Então, na medida que tu vai executando, tu vai colocando coisas em prática, tu recebe feedback, tu posta o teu vídeo, como eu estou postando esse vídeo aqui, as pessoas comentam embaixo ali, tu tem a chance de destruir, deixar a tua audiência e destruindo esses pensamentos sabotadores, porque na verdade tu está produzindo, tu está entregando, tu está executando. Então a execução é a melhor arma que tu tem contra esse tipo de mal, tá? Vamos lá. Como é que a gente realiza a identificação necessária, também da Daniele, para transformar o conhecimento em reconhecimento? Bom, isso eu falei um pouco também na palestra. É importante que tu olhe para trás, teu passado, veja o que tu tem de forças, né? E olhe para frente, para o futuro que tu gostaria de estar, e veja o que tu tem de objetivos. E o teu presente, tu vai desenvolver um plano de ação para atingir isso. De uma forma bem resumida, é por aí, tá? Outra pergunta da Daniele. A Daniele fez várias perguntas. Como iniciar a estratégia de comunicação voltada para a gestão da minha própria reputação? Muito boa pergunta. Basicamente, tu vai construir em 3 etapas essa tua reputação. A primeira delas, tu vai estar produzindo e entregando conhecimento a respeito do que tu sabe, tá? Então isso pode ser no Instagram, no teu canal do YouTube, no teu LinkedIn Pulse e assim por diante, tá? Tu vai produzir esse conhecimento. Na segunda etapa, tu vai distribuir ele nas tuas mídias para que a tua audiência, as pessoas com quem tu quer conversar, possam ter acesso a ele, possam consumir, lendo, ouvindo, assistindo o teu conteúdo, né, que é uma fragmentação do teu conhecimento, para poder ter acesso a isso. E uma terceira etapa, tu vai ter a oportunidade de promover formas e meios de monetizar isso, né? Então, para tu transformar isso em reconhecimento, tu pode monetizar ou não, mas é importante que tu então promova um evento pago, um curso pago, alguma espécie de trabalho de assessoria, consultoria, coach, mentoring pago, que vai trazer efetivamente grana como resultado desse teu trabalho. Mas trabalhando nesses 3 pontos em ordem, né? Porque sem ter a rede tu não vai conseguir vender, e sem ter um conhecimento tu não vai conseguir a rede. Então o conhecimento vem antes da rede, que depois vem a monetização. Tá? Então eu acho que é bem importante trabalhar nessas etapas, de uma forma bem simples, é por aí. Vamos passar aqui. A Ana também perguntou, a Ana é a próxima, a Daniele também perguntou como poder fortalecer o nosso poder pessoal e não colocar esse peso de aperfeiçoamento em cima da empresa. Eu acredito que a resposta mais simples para isso seja a seguinte, Dani, que tu assuma a postura de ter o teu protagonismo, né, dentro da tua carreira. Então, a empresa, ela tem, onde tu está inserida, imagina que tu trabalha dentro de uma organização, ela tem objetivos, ela tem uma missão dela,
e tu vai ter que ter a tua missão, entende? E a tua missão pessoal não necessariamente é a mesma da empresa, mas ela pode estar alinhada com a da empresa. Então, no momento que tu enxergar para onde tu está indo, por isso que é importante essa visão de futuro clara do que tu quer fazer, né? E muita gente não tem isso, não tem. Tu vai conseguir assumir esse compromisso. Porque em cima de um objetivo, uma clareza de objetivo, fica muito mais fácil tu construir a tua reputação olhando para onde é que tu está indo, tá? Muito bem. A Ana Carolina Bragança perguntou o seguinte: o Facebook parece estar se reformulando. Aparentemente parecia que ia acabar. Vale a pena ainda postar no Facebook? E ela já emenda uma outra pergunta perguntando sobre qual a perspectiva em relação às mídias sociais do futuro. Olha, pergunta de Nostradamus aqui para responder. O Facebook é o seguinte, ele está se reformulando, sim. Ele não parece, eu não sinto que ele vai acabar, eu acho que ele está se transformando. Ele, na verdade, ele é mais do que uma mídia social, ele é uma mega plataforma. Tá? Então, eu acredito que quanto mais vocês estudarem Facebook Ads, como usar targeting no Facebook Ads, pode fazer anúncios de vários tipos e várias formas. O Facebook é uma excelente forma para conseguir captar clientes e fazer entrega do teu conteúdo. Dentro do Facebook, tu ainda tem duas outras grandes plataformas, que é o próprio Instagram, que é deles, e o WhatsApp, que também está vinculado. Então tu pode pensar numa estratégia multicanais, considerando esses 3 canais. Isso vai ser importante para ti. Então eu acredito que existe uma transformação, e o Facebook já se transformou muito desde o início do lançamento dele, mas eu não entendo que ele vai acabar. Pensando em mídias do futuro, eu vejo, para ser bem franco contigo, um grande crescimento do LinkedIn. Tá? O LinkedIn é a bola da vez, é a mídia que está se aprimorando e está se tornando mais acessível do ponto de vista de usabilidade do usuário. A experiência do usuário do LinkedIn, eu como usuário nunca gostei. Nunca achei muito boa. É difícil tu achar as coisas, onde é que tu lê, como é que tu interage ali. Mas hoje que eu estudo muito mais o LinkedIn, desde 2016 eu faço anúncios lá, eu tenho um pouco mais de intimidade com a plataforma. A lógica, como ela é pensada, é um pouco diferente da lógica do Facebook, e eu acho que é importante tu estudar isso, porque eu acredito que o LinkedIn vai ser, já está sendo, né, uma realidade, mas ele vai ser cada vez mais relevante no mundo dos negócios. Então, seja mesmo que tu atue com negócios mais sociais, do tipo área da saúde, ou alimento, gastronomia, coisas que normalmente bombam, né, nessas mídias, eu acho que dentro do Facebook vai ser importante tu construir, do LinkedIn vai ser importante tu construir uma reputação. Tá? A Aline perguntou: socorro, a minha dificuldade foi sempre me vender. Como cobrar pelo meu conhecimento? Cara, essa é uma pergunta de $1 milhão, né? A famosa pergunta, é difícil. Eu entendo o seguinte, Aline, todo mundo que me diz, e eu ouço isso de muitos clientes, tá? Todo mundo que me diz que não sabe se vender, que não consegue se vender, é porque na verdade tem um conceito errado do que é vender. Tá? O tempo inteiro a gente está fazendo negociações, concessões, está construindo relações com base em troca de alguma coisa. Então, para mim, todo esse processo ele já é um tipo de venda. Então, para tu cobrar pelo teu conhecimento, tu vai ter que entender, acho que a primeira coisa é entender para quem tu quer trabalhar e o quão valioso é o teu trabalho para aquelas pessoas. Tá? Isso fica muito fácil, a própria pessoa vai fazer a venda, vai fazer a compra, não é tu que vai fazer a venda, entende? A gente tem uma visão errada de que a venda é um processo de esforço de um lado só, onde a gente está tentando vender alguma coisa. Quando na verdade a gente esquece que o ser humano é consumista, a gente gosta de comprar, a gente gosta de ter coisas, eu gosto de ter acesso, eu gosto de ter, eu vou mutar aqui meu note, a gente gosta de ter acesso a conhecimentos que a gente não tem, a produtos e serviços que a gente não tem.
Na verdade, a gente só precisa de tirar as barreiras que a pessoa está tendo para entender que a gente é a melhor opção ou é a opção mais adequada para o timing, para o momento atual. Então, para tu botar preço em cima do teu conhecimento, eu acho que tu tem que estudar um pouco sobre o valor do que tu entrega. Quanto vale o que tu vai fazer para aquela pessoa, né? Pense sobre valor, não sobre preço. Estuda um pouco sobre o teu consumidor-alvo, o teu cliente-alvo, o buyer persona, como tu quiser chamar. Entenda o que vale para ele aquilo que tu está oferecendo. Que aí o processo de venda, que tu está dizendo que tu não sabe se vender, eu não acredito nisso, tá? Eu entendo o teu sentimento, mas eu não acredito nisso. Eu acho que todo mundo sabe se vender. Todo mundo é um ser social e o tempo inteiro a gente está apresentando ideias, apresentando projetos. O que talvez é difícil é precificar. Talvez é difícil é colocar isso numa proposta. E eu entendo que isso não é fácil para muita gente. Porque a gente tem a tendência de querer, às vezes, trabalhar, né, sem precisar cobrar, né? Enfim, eu sei como é o sentimento. Às vezes, quando a gente faz aquilo que a gente ama, a gente está mais preocupado em fazer aquilo que a gente ama do que ganhar em cima daquilo que a gente faz. Só que não funciona assim o mercado, né? No fim das contas, tu vai precisar pagar um suporte para ti, um administrativo, uma sala de reuniões, um espaço de trabalho, internet, telefone, e com isso tu não pode pagar com muito obrigado, elogio ou com amor. Né? Então, tem que entender que nós estamos numa lógica capitalista que precisamos ter esse tipo de negócio. Tá? Dei um mega volta para dizer que eu não acredito que tu não deva saber se vender. Eu acredito que talvez a tua percepção sobre o que é vender possa estar errada. Então, estuda o teu cliente, o que é valor para ele, vai ficar mais fácil tu poder apresentar aquilo que tu faz, tá? Vamos ver aqui. A Iva perguntou o seguinte: onde se encontra gestão de reputação e liderança de pensamento? É a mesma coisa? Eles se interligam? Ou liderança de pensamento é um novo nome que tu deu para a gestão de reputação? Não, eu não dei nome nenhum, tá? Eu não tenho essa pretensão. Liderança de pensamento, na verdade, conteúdo de liderança de pensamento e thought leader, líder de pensamento, é um termo que se é usado na indústria de comunicação, na indústria de negócios, para apontar para aquilo que é referência. Talvez uma coisa mais semelhante seria tendências, um conteúdo voltado a tendências, para onde o mercado está indo, o que é que está na ponta, né, de inovação sobre aquele mercado. Tá? Então, o líder de pensamento, quando a gente usa a expressão líder de pensamento, a gente está dizendo que é a pessoa que está apontando para onde os mercados estão indo, as novidades, o futuro. É quase como um cientista da área que aponta caminhos, né? Então, esse é um espaço que é ocupado para poucos. O que eu trouxe da liderança de pensamento para a Oversize é a construção, a liderança de pensamento como metodologia para a construção de reputação. Então, a liderança de pensamento é uma estratégia de construção de reputação. É um jeito de fazer. Tá? E gerenciamento de reputação é outra coisa. Tu sabe bem, né, a área que tu atua. Então, gerenciamento de reputação, para quem está assistindo esse vídeo e não é da área, é tudo aquilo que tu administra que envolve a marca da tua empresa, a imagem da tua empresa, a tua imagem pessoal ou a tua marca pessoal. Tá? Então, envolve administrar comentários nas mídias sociais, envolve administrar relações que tu tem, satisfação de clientes ou de eventos que tu faz. Quando tu mede um NPS, por exemplo, tu tá fazendo uma medição da tua reputação. E também administrar tudo que envolve isso. É algo bem complexo, mas que, por um lado, ficou mais fácil com as ferramentas que a gente tem hoje, por outro, ficou mais difícil por causa das ferramentas que a gente tem hoje, das mídias que a gente tem à disposição. Tá? Então, a liderança de pensamento é um jeito de como fazer a construção de reputação. É uma metodologia. Eu adaptei a visão do líder de pensamento, que é o que todos os meus clientes gostariam de ser, né?
E eu auxilio eles a construir a sua reputação desse jeito, que é um jeito diferente do jeito célebre, do jeito de ser célebre. É diferente de ser conhecido, ser famoso, ser uma celebridade, de tu ser um líder de pensamento, de tu ser uma referência em conhecimento, de tu ser um cientista, um educador da tua área. Entende a diferença? É aí que mora. Eu não sou alguém que... minha metodologia não está adaptada para trabalhar com celebridades, pessoas que efetivamente precisam administrar a reputação porque elas têm uma fama construída dentro de um mercado por alguma razão. Mas sim uma espécie de celebridades de nicho que construíram um jeito de construir a sua fama, a sua popularidade, o número de seguidores foi em cima efetivamente do conhecimento que tinha. É o jeito, tá? Vamos lá. A Bianca perguntou o seguinte: para poder aumentar a rede do público desejado, como abordar quando se tem poucos contatos? E quando não dá certo, o que fazer? É o seguinte, Bianca, o próprio Joel Rocco é um bom exemplo disso. Tá? O Joel, ele há muitos anos, muitas décadas, ele ministra palestras gratuitas, semanais. Então, pensa comigo, são 52 semanas num ano, se ele faz isso há 10 anos, são 520 semanas, 520 palestras, mais ele faz isso há 20 anos, então são 1.000 e tantas palestras. Se uma média de 20 pessoas esteve nas palestras dele, ele já impactou, perdi a conta aqui, eu estava falando, 1.000 e tantas, 20.000 pessoas. O que ele precisou para fazer isso? Ele precisou alocar um local, montar um conteúdo, montar os slides, fazer uma proposição do que ele ia fazer, o evento, e trazer as pessoas. Ao manter uma frequência disso, né, estou dando um exemplo aqui simples, né? Ao manter a frequência dessas palestras, ele está fazendo o quê? Aumentando a rede do público desejado, como tu colocou, né? E se talvez no início ele tinha poucos contatos, hoje ele tem uma rede grande ao redor dele. Simples assim. Então tem como a gente construir uma rede, tem várias formas de ter mais visibilidade, tá? Sempre através do conhecimento, de tu compartilhar um pouco do teu conhecimento, é o melhor jeito. Evento, eu acho um jeito que funciona tanto tempo, funciona hoje, que eu tenho convicção de que vai funcionar por muito tempo ainda, né? Tu montar uma rede, talvez crie uma palestra tua, falando sobre algum estudo, alguma coisa que tu está fazendo, ou que tu percebeu no mercado, dentro da tua área, dentro do tópico que tu estuda, né, do tema. Monta isso e organiza um evento. Chama as pessoas que estão ao teu redor. Tenta fazer o primeiro, fotografa, filma, né, pede depoimentos das pessoas, e aí faz o segundo, e aí tenta fazer o terceiro, tenta fazer o quarto. Quando não dá certo o que fazer, o não dar certo significa, na minha opinião, que tu não tentou o suficiente. Tá? Em comunicação, normalmente, algum resultado tu tem. Não tem um não dar certo. Talvez tu não tentou a estratégia ou a tática certa, ou talvez tu não fez pela consistência e o tempo certo. Pensa comigo, o Joel faz isso há 20 anos. 20 anos. Quantos eventos talvez ele teve que cancelar porque não tinha quórum? Pergunta para ele. Quantos eventos talvez ele teve lotação máxima? Mas ele vem mantendo a frequência, e isso vai criando uma reputação de alguém que está comprometido com aquela causa, que no caso dele é ensinar as pessoas a se comunicar melhor, ensinar as pessoas a montar palestras, ensinar as pessoas a contar histórias e todo o outro escopo de comunicação que ele trabalha. Então, Bianca, te dedica a construir algo de longo prazo que eu acredito que vai dar certo, tá? Acredito de verdade. Essas frequências semanais, mensais, diárias são importantes, tá? Porque as pessoas, talvez tu vai ter 1 seguidor, 2, 3, mas daqui a pouco isso vai começando a crescer exponencialmente e vai te beneficiar, tá bom?
A Gabriele perguntou: investir em um perfil do LinkedIn para divulgação e captação de clientes na área da saúde é interessante? Qual o perfil atualmente do LinkedIn? Acredito que seja interessante, tem que testar. Respondendo bem objetivamente, Gabriela, eu não sei. Nunca trabalhei com um profissional na área da saúde no LinkedIn, tá? Mas eu acredito que deveria testar. Se não tem, talvez tu seja a primeira a fazer, né? Tem que ver, a questão toda não é que tu é da área da saúde. Isso não importa. O que importa é o teu público está lá, né? Quem que atualmente está no LinkedIn? Olha, isso vem mudando, tá? Se vocês pegar os dados do LinkedIn no Brasil, ele teve um crescimento aí de dobrar nos últimos 5 anos. Eu estou chutando isso, tá? Mas se não foi dobrou, foi 70%, 80% de aumento de pessoas dentro, né? E cada vez mais as pessoas estão ficando mais tempo usando o LinkedIn, mais permanência, acessando com mais frequência, né? Então, obviamente, começa o LinkedIn com pessoas da área de recursos humanos, porque ele foi criado. Uma das funcionalidades principais da ferramenta é recrutamento e seleção. Então tem muita gente da área de RH. Então se tu vende algum tipo de produto ou serviço que a área de recursos humanos compra, tu tem que estar no LinkedIn. Mas a partir daí, muitos profissionais começaram a criar o seu perfil profissional lá, porque é a única rede que é a mais popular. Não é a única, né? Mas é a mais popular rede profissional. Então eu acho que tem que testar. Sendo bem franco, assim, não sei, testa. Cria lá um anúncio, estuda um pouquinho da plataforma de anúncio, ela é bem parecida com o Facebook, ela mudou faz mais ou menos um mês, esse vídeo aqui é no finalzinho de maio, mais ou menos uns 2 meses, a plataforma nova entrou no ar, ela é bem intuitiva, tu trabalha por objetivos, roda uns ads lá, gasta uns pila e tu vai ver se vai funcionar ou não, tá? Também pode, sem fazer investimento, fazer produção de conteúdo. O jeito de produzir conteúdo no LinkedIn é um pouquinho diferente. Ele trabalha sobre... não é tão efêmero o teu conteúdo, então ele vai fazendo entregas, ele vai aumentando como um efeito de onda, assim, a partir das interações. Então pode ser que daqui a pouco alguém compartilhe o teu conteúdo de 2 anos atrás e ele exploda para muita gente ver. Então um post teu bem escrito, bem feito, ele pode ter uma vida útil de anos, entende? Então é bem legal o LinkedIn para fazer esse tipo de trabalho, tá? Tô dando alguns insights aqui, mas eu acho que nós temos que estudar mais sobre o LinkedIn. Rochelle perguntou: o que é para ti aparecer nas redes sociais? O que são perfis de bom alcance? Alguma forma para conseguir o retorno? Não tem fórmula, não existe isso, não acredito. Cada um vai fazer do seu jeito, tá? Mas eu acredito que aparecer nas redes sociais ela tem que ser uma coisa alinhada com uma estratégia de futuro, uma visão de futuro que tu tem. Então, assim, é importante. A pergunta nunca é o que tu quer, a pergunta é para quem tu trabalha, quem é o teu público? O público X. Para essas pessoas é importante tu estar naquela mídia. Se tu não sabe, pergunta. Lista 50 pessoas que tu conhece, que é do teu público, e pergunta: tu gostaria de ver conteúdo meu a respeito disso nas mídias sociais? Se as pessoas não derem muita segurança, talvez tu não precisa estar nas mídias sociais. Talvez tu possa estar em outro canal. Possa estar fazendo reuniões em entidades de classe, tu pode estar promovendo palestras fechadas, tu pode estar fazendo daqui a pouco uma comunicação mais direta, telefone, e-mail, ou WhatsApp, tu entende? Eu acho que se tu vai para as redes sociais, tu tem que estar com alguma proposição do que tu quer fazer ali. E o que tu tem que fazer ali é o quê? É distribuir um pouco do teu conhecimento. É na metodologia que eu trabalho, que eu acredito, tá? Tu perguntou que tu não entendeu bem. É verdade, isso eu respondi até, acho que para ti lá. O significado da liderança de pensamento, acho que eu já falei um pouquinho aqui, mas basicamente liderança de pensamento é tu produzir um efeito de referencial dentro de um mercado, dentro do mercado, pode ser dentro de um segmento, dentro do nicho, ou dentro de um super nicho, tu virar referência, especialista naquele segmento, não somente a partir do que tu faz, mas a partir do que tu sabe.
Essa é a pegada do grande pensamento. É quem sabe mais o jogo, não quem faz mais. Não é quem tem mais clientes, necessariamente. Não é quem vende mais, não é quem atende mais. Não é quem tem o maior escritório. É, na verdade, com base no conhecimento. Quão valioso é o conhecimento que tu tem e a capacidade que tu tem de ensinar e levar esse conhecimento para os outros. Tá? Ele é um líder altruísta, é um líder que se doa. Esse é um líder de pensamento. Tá bom? A Amanda perguntou assim, vamos lá. Como fazer a gestão da minha reputação com a minha equipe para manter uma boa comunicação e harmonia, além de fazer sentido com a gestão de reputação externa? Como fazer a gestão da minha reputação com a minha equipe? Ah, legal. Pensando em ti, com um grupo de pessoas com quem tu trabalha, tá? Eu acredito que tu pode criar momentos de diálogo, de educação. Então, assim, eu trabalhei em uma empresa, a gente foi muito premiado pela postura de gestão interna, de como lidar com equipes, tá? Isso foi de 2004 a 2009, eu trabalhei nessa empresa, e a gente tinha muitas práticas de comunicação interna, o endomarketing, né? Em que a gente promovia momentos para que a equipe dialogasse, discutisse coisas. Então a gente, por exemplo, a gente tinha vários programas, eu vou citar 2 deles. Um deles era o seguinte: nós tínhamos reuniões, mini palestras dadas dentro da empresa pelos funcionários para outros setores. Então, eu era do marketing, então eu falava sobre novidades do mundo do marketing e tal para o resto da empresa. Quem queria participar ia, quem não queria não ia. Mas as pessoas podiam se inscrever, então eu oportunizava isso. O que acontece? Isso elevava a minha reputação dentro da empresa. Tá? Então, isso pode criar também uma reputação com base em conhecimento dentro da tua equipe. Quando tu passa a ser professora, educadora da tua equipe. Tá bom? Um outro programa que eu acho muito legal também, que a gente fez, que era aí bem, num núcleo bem interno, que era o seguinte: tudo que cada um estudava, que a empresa bancava, ou que a pessoa mesmo podia bancar, ou 50-50 e tal, a gente fazia um momento de repassar isso para os outros. Então, quando eu fiz um curso, na época a empresa pagou um intensivo de marketing para mim, na SPM. Tá? Um curso na época era uns 7, 8 mil reais. Investimento pesado, a empresa bancou todo o curso para mim. Então, o que eu fiz? Eu ia fazendo anotações do curso. Então, eu não estava fazendo o curso só por mim. Eu estava fazendo o curso pelos meus colegas também. Fui fazendo anotações, documentando todas as aulas, dicas, cases. E aí eu fiz um resuminho daquilo ali. No final, foram 6 meses de formação ali, 120 horas. Eu fiz um resuminho e apresentei para o meu time de marketing. Então, gente, eu fiz esse curso aqui, os highlights dele, o que eu aprendi, o que eu acho que é legal que a gente pode trazer aqui para dentro da empresa, A, B, C, D, entendeu? Então a gente tem acesso ao que os outros estão fazendo. Isso, de certa forma, tu está contribuindo, mas também está construindo a tua reputação, tá? No processo. E a última pergunta, também da Amanda, né, para a gente encerrar esse vídeo aí, eu acho que a gente já respondeu bastante coisa, é o seguinte: no exemplo do Elevator Speech, tá, que foca diretamente numa apresentação de 30 a 40 segundos, quais os principais aspectos devem estar presentes na comunicação para transparecer uma liderança e uma primeira imagem que passe credibilidade e autenticidade? Eu já estudei um pouquinho, tá, sobre Elevator Speech. Eu não sou um cara expert nisso, mas eu vou te dizer uma técnica que eu uso, tá? Chama Message Map, ou mapa de mensagem, tá? Basicamente, a gente divide o que a gente quer dizer em 4 coisas. Uma mensagem central, que é a mensagem principal que tu quer falar, e 3 mensagens abaixo dela, tá? Basicamente funciona assim. Vou dar um exemplo da Oversize, tá? A Oversize trabalha transformando conhecimento em reconhecimento. Essa seria a minha mensagem central. E aí eu passo 3 mensagens abaixo dela. Eu vou dizer que educadores e professores têm
muito mais facilidade de fazer isso. Eu vou falar que o mercado de consultoria, ele é o único mercado que cresceu em quase 10% num período nos últimos anos, mesmo que foram anos de crise, né? Então, isso é um segundo elemento que valida ali. E eu vou dizer que eu já tenho mais de 2.000 projetos para mais de 700 clientes implementando essa metodologia. Tá aí meu elevator speech. Provavelmente eu não falei em tão pouco tempo que eu estou explicando aqui para vocês, mas eu peguei uma informação central e 3 informações secundárias que sustentam e explicam aquela mensagem central. A mensagem central ela tem que ser uma mensagem de impacto altamente valiosa. Tu pode trazer do slogan da tua empresa, tu pode trazer de um discurso mais comercial mesmo, que faça com que a pessoa chame a atenção, diz assim, que interessante isso que tu está falando, né? Me fala um pouquinho mais. E aí tu entra com os 3 pontos abaixo. Então, Message Maps, vocês podem procurar isso no Google, vão achar no YouTube vários vídeos explicando como se constrói. Tu tem uma informação central e outras 3 informações abaixo dela que auxiliam, então, para construir um pitch de elevador de 30 a 40 segundos. Tá bom? É isso, gente. Quero muito agradecer a todas as pessoas que fizeram essas perguntas. É uma oportunidade muito bacana para mim poder explicar em cima das dúvidas de vocês. Agradecer mais uma vez o Joel Ruocco, da Apresentarte, tá? Que eu acho que quem não conhece ainda deveria conhecer. Ele é um cara que desenvolve essas skills de apresentação e comunicação e organização de comunicação para quem ainda é amador, mas também para quem já é mais experiente no mundo das apresentações, né? E deixar o canal aberto aqui para que vocês possam fazer também nesse vídeo mais perguntas, responder, se tu recebeu ele por e-mail ou comentar aqui no YouTube, aqui embaixo, que eu possa fazer também mais vídeos respondendo as suas dúvidas, tá? Vai ser um grande prazer. Muito obrigado e até breve.